Olá, meu nome é Simone Bergamini, sou médica veterinária, professora e mentora do curso de Etologia Clínica Veterinária da Faculdade Qualitas. E estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre o transporte de animais. Qual a melhor maneira? Então, se a gente for pensar no transporte dos animais, o que realmente a gente tem que se preocupar com isso? Então, em primeiro lugar, a gente está falando na segurança dos animais e da nossa também. Porque pode ser um risco de como esse transporte for feito, dependendo de como ele for feito, um risco não somente para os animais, mas para a pessoa que está próxima a esse animal também. Além disso, a gente tem que considerar também, e é um fator muito, muito importante, é a gestão do estado emocional desse animal durante o transporte. Como é que ele está entendendo esse transporte? Como é que ele está sentindo esse transporte? Porque para a gente, seres humanos, nós humanos, pode parecer uma coisa simples. Ah, é só ali pegar um ônibus, ir de carro, ou de bicicleta, ou quem sabe de patins, né? Mas os nossos animais não têm essa ideia do que está ocorrendo como a gente tem. Por mais que eles vivam junto com a gente, eles não têm uma capacidade cognitiva tão evoluída assim, a ponto de entender que é só uma viagem de avião, que é só uma viagem de carro, que é só um trem. Né? E ele não entende. Então, a gente tem que se preocupar com essa gestão emocional dos nossos animais, porque isso vai impactar muito o modo como ele vai viver essa experiência do transporte. Isso é muito importante se a gente quer falar em bem-estar dos nossos animais. Então, quando a gente fala, né, de viver essa experiência, a gente pode viver como está vivendo esse gato e esse cachorro também. Então, dá para perceber que não é uma das melhores experiências da vida que eles estão tendo. Né? Isso porque existem requisitos técnicos de transporte e requisitos também individuais de cada animal. A gente vai ter que considerar a individualidade de cada sujeito. A gente não pode falar somente em relação à espécie, é um cão ou um gato. A gente tem que falar também em relação ao indivíduo. O que aquele animal ele já vivenciou até aquele momento do transporte. Então, uma coisa importante quando eu falo em vivenciar é que a gente está vivenciando emoções durante todo o tempo da nossa vida. Emoções positivas e emoções negativas. Então, quando a gente pensa no transporte, a gente está pensando em um animal que, de repente, a gente tem que considerar que, de repente, tem um animal que nunca viu aquilo na vida, porque ele chegou na sua casa, está lá, nunca precisou sair, de repente o veterinário foi na sua casa sempre, mas um dia você resolve viajar e tem que levar esse animal. Então, a gente considera, né, que existe toda uma ativação mental para esse animal vivenciar essa experiência. Então, por exemplo, se é uma experiência negativa, se esse animal nunca vivenciou essa experiência, você simplesmente pegar esse animal e jogar dentro de uma caixa, esse animal ele pode ter uma ativação da amígdala devido ao medo. Né? A amígdala ela é responsável por aquele sinal de alarme que aquela experiência pode ser considerada perigosa, não por você que está entendendo o que está acontecendo, mas sim pelo seu animal. Então, essa ativação da amígdala vai levar também à ativação daquele eixo que a gente chama da hipotálamo hipófise adrenal cortisol. E toda essa ativação, a gente vai chegar a uma produção de cortisol que vai ativar toda aquela resposta do medo com sintomas neurovegetativos. Ou o animal vai tremer, o animal vai tentar fugir, se ele conseguir, porque ele vai tentar. Ou o animal, de repente, vai tremer, salivar, vomitar, defecar. Isso tudo, essa experiência negativa, vai fazer com que ele leve na sua memória que aquela experiência não foi boa, não somente não foi boa, mas como foi traumática também. Então, a gente tem os fatores emocionais que afetam o estado desse animal, né? Então, a gente tem que considerar, quando eu falei,
o indivíduo, porque alguns indivíduos vão responder mais traumaticamente, outros vão ter uma tranquilidade no transporte, e quem sabe aqueles até que vão gostar. E a gente sabe que existe isso, aqueles que gostam de passear de carro, aqueles que vão mais tranquilos, né? Mas tem aqueles que vão apavorados também. Então, quando a gente fala de fatores que afetam esse estado emocional, a gente tem um dos fatores individuais, é a sociabilização do filhote. A sociabilização é um período que ocorre nos primeiros meses de vida desse filhote, a gente está falando entre os 2, 3, 4 meses de vida, onde ele vai ter experiências através de contato com estímulos. Então, experiências que podem ser positivas ou negativas. Isso depende de como a gente apresenta, né, esses estímulos para esse animal e orienta esse animal. Então, por exemplo, a gente pode ter experiências negativas, o animal escuta um barulho muito forte e se assusta, então ele pode guardar, como eu falei anteriormente, com a ativação da amígdala, que aquela experiência é uma experiência traumática e perigosa. Assim, ele pode ter em relação ao transporte, a relação, por exemplo, a ser colocado dentro de uma caixa de transporte. Se isso não for feito de uma forma adequada, principalmente durante essa fase, apresentar uma caixa de transporte, apresentar o carro, esse animal pode, de repente, ter uma experiência que aquilo é uma coisa ruim. E isso é ruim para a gente também. Porque se ele tem essa sensação, essa vivência negativa, isso vai dificultar cada vez mais esse transporte e esses momentos onde a gente vai precisar levar esse animal. Então, a gente tem também que considerar outro fator, o temperamento do animal. A gente tem animais que são mais, poderíamos dizer, simpáticos, são animais que são menos tímidos, né? Animais mais curiosos. Então, esses animais, eles vão ter mais facilidade também de vivenciar experiências novas, né? Então, que ele não conhece, ele é curioso, ele se aproxima. Outro fator que a gente tem que considerar é a habituação aos estímulos, né? Então, desde que o animal nasceu, quais foram os estímulos que a gente apresentou para esse animal? Ele conheceu a caixa de transporte? Ainda mais se for um gatinho, né? Ou a caixa de transporte é somente quando você tem que pegar seu gato e levar ele para o veterinário para vacinar. Isso é importante também, porque o modo como ele vive essa experiência. Então, se a caixa de transporte só serve para levar ele para o veterinário, para ser vacinado, para sentir dor, é óbvio que ele vai considerar uma experiência não positiva. E a gente tem alguns problemas clínicos e físicos que podem afetar o transporte. Então, animais com dor, né? Animais idosinhos, são animais que vão ter mais dificuldade. Então, muitas vezes, mesmo já estando acostumados, esses animais, eles podem começar a rejeitar o transporte, a ter dificuldade, a não querer mais embarcar num carro, a não querer mais viajar, não querer mais passear. Então, isso tudo pode estar relacionado a uma artrose ou qualquer problema que cause principalmente dor. Então, a gente tem que ensinar o animal a se sentir confortável durante esse transporte. Isso é fundamental se a gente está falando na questão de bem-estar do animal. Então, a gente não quer somente, né, que esse animal ele viaje com a gente, ele participe da nossa vida. A gente quer que ele faça de uma forma que seja agradável para ele também, ou pelo menos que não seja traumática. Então, a gente tem alguns pontos que a gente tem que considerar. Acostumá-lo ao uso da caixa de transporte. Então, isso vai ser feito desde filhote. Então, para os gatinhos também. Então, por exemplo, a gente tem gatinhos em casa, a gente pega a caixa de transporte, que vai ser um meio de transporte frequente para aquele animal, inclusive, e utiliza a caixa de transporte como se fosse uma toca para ele. Então, a gente já disponibiliza a caixa de transporte, deixa o animal usar, põe um paninho, e quando ele estiver lá usando, dormindo, a gente deixa ele tranquilo. Isso para não acontecer o que eu disse anteriormente, dele associar aquela caixa de transporte
somente no momento da viagem e que significa uma experiência ruim, como uma vacinação, por exemplo. Então, a gente tem que acostumá-lo. Cães também devem ser acostumados à caixa de transporte. Tem muita gente que não considera isso. Acha que caixa de transporte é somente para os felinos, mas não, cães também. E isso é muito bom, porque, por exemplo, você põe uma caixa de transporte para um cachorro dentro da própria casa, da residência, em um canto que seja tranquilo para ele. Então, essa caixa de transporte vai servir como o cantinho do repouso dele. Então, para acostumá-la a usar aquela caixa, a gente pode botar, né, ali no paninho, a gente pode começar a botar comida lá dentro também para o gato. Então, põe a comida, a gente pode botar um brinquedo, a gente pode fazer um carinho lá dentro. Mas é importantíssimo, tanto para o cão como para o gato, que aquela caixa de transporte que ele começa a usar dentro de casa seja considerada uma zona de tranquilidade. Isso significa que ninguém deve tentar arrancar o animal à força de lá. Porque senão, aquele trabalho todo que você fez para acostumá-lo, para fazer com que ele goste daquele ambiente, vai se perder, porque ele pode associar aquilo a um trauma. Ah, aquilo, ao invés de ser meu lugar de repouso, aquilo virou uma arapuca para mim. Então, ela usa aquela caixa simplesmente para me encurralar. Então, aquele lugar é sagrado. Ninguém deve perturbá-lo. Não vai tirar para dar banho, não vai lá tirá-lo à força para dar remédio ou para fazer qualquer outra coisa desagradável. Simplesmente, se precisar, chame-o. Se ele não vier, deixe. Okay? Acostumá-lo aos sons do carro. Isso é fundamental. Para a gente, barulho, a gente está acostumado com determinados rumores, até com barulho de carro. Né? Tem muita criança que até dorme. Agora, para os animais, não é assim. Né? Eu nunca parei para pensar em quantos barulhos um carro faz. Não sei se vocês já perceberam isso. Mas realmente são vários. Eu comecei a ficar mais sensível, mais ligada, quando eu comecei a viajar mais com o meu gato também. Né? Então, coisas que a gente não percebe, até porque a gente entra no carro, liga o rádio, é tudo meio louco, né? Mas se você parar para pensar, realmente é o carro do lado, é o barulho do motor, é o barulho do rádio, e não só os movimentos do carro também. Então, isso tudo para o animal que não entende o que está acontecendo, né? E se a gente não quiser ativar a amígdala daquele animal, e para ele desencadear aquele medo, a gente tem que realmente se preocupar com isso. Então, a gente tem que, uma ideia, uma sugestão, é você simplesmente, nas primeiras vezes, cães ou gatos, por exemplo, você pode botar o animal, um cachorrinho lá dentro, ficar brincando com ele, jogar uma bolinha, para ele começar a ter intimidade com aquele ambiente. Tá? Aí depois você vai ligar o rádio, né? E o animal vai estar lá dentro. A mesma coisa com o gato, só que o gato você leva já na caixinha de transporte, a caixinha de transporte que ele já vai estar usando, porque desde o primeiro dia que ele chegou na sua casa, você deixou a caixinha de transporte para ser uma zona de repouso. Você deixa lá e o que você faz? Você leva para o carro. Né? Aí você liga o som, aí pode dar um patezinho para o gato dentro da caixa, fica um pouquinho. Quando os animais estiverem bem tranquilos lá, você pode passar para a segunda fase, que de repente você liga o carro, porque aí já começam os barulhos. Barulhos que a gente nem sente tanto, nem escuta tanto, mas eles, com certeza, vão ter uma sensibilidade bem maior que a nossa. Então, de barulho, a gente vai, né, eles vão escutar o barulho do motor, dar uma ligadinha no rádio, vão começar a perceber mais os barulhos externos. Ele ficando tranquilo, aí você brinca ou dá um patê. A partir do momento que esse animal estiver tranquilo, aí sim a gente pode passar para uma outra fase, né? Que seria, de repente, dar uma voltinha, pequenos movimentos com o carro. Né? Você não vai fazer uma viagem de horas e horas. E dar umas pequenas voltas para ver como é que esse animal se comporta. Né?
um giro lá no quarteirão para ver como é que ele se comporta. Então, é muito importante, durante o transporte, a gente prestar atenção nos sintomas de tremores, náuseas, salivação, agitação. Afinal, ninguém quer um animal que fique psicologicamente e fisicamente mal durante o transporte. Além disso, a gente também tem que ter atenção às emoções negativas. Medo, né? Então a gente vai ver esses sintomas que eu falei, acabei de falar em cima, um ataque de pânico. Então, um ataque de pânico, o animal simplesmente, principalmente um cão, dependendo de como ele estiver sendo transportado, ele pode tentar fugir, escapar, se jogar pela janela de um carro ou de qualquer lugar onde ele esteja. E ao freezing também. O freezing é uma resposta emocional. É uma resposta emocional conhecida como congelamento. A gente normalmente, quando a gente fala de respostas emocionais, a gente pensa principalmente ou ataque, né? Então, se eu estou com medo, eu vou atacar alguém, ou aquilo que me está dando medo, ou a fuga, né? Então, eu posso fugir também naquele momento. Mas a gente tem o freezing. O freezing é um animal, seres humanos também isso acontece. Ele fica tão apavorado com aquela situação que ele simplesmente se congela. Ele fica parado e ele não consegue reagir, responder. E algumas pessoas podem achar que o animal está tranquilo, isso é um problema. Então, é importantíssimo a gente conhecer o comportamento do animal, principalmente quando a gente fala em gatos. Em gatos, algumas pessoas podem confundir o freezing, quer dizer, na realidade, a maioria das pessoas confundem o freezing com o comportamento de um animal tranquilo e relaxado, que não é a realidade. A gente tem alguns tipos de transporte, né, que a gente pode utilizar. Então, aí do lado direito em cima, tem uma caixa de transporte, né, de tecido e que ela aumenta para as laterais. Né? Essas caixas de transporte aí a gente vai variar de acordo com o tipo de transporte que a gente vai fazer. Por exemplo, essa que eu estava falando, que abre para as laterais, ela é indicada em avião, porque em avião a gente tem um limite de espaço. Eles exigem uma caixa de tecido, não pode ser uma caixa de plástico, uma caixa de um formato mais rígida. Né? Então, porque a caixa de transporte ela tem que ir embaixo do banco da frente. Então, é importante. Agora, eu viajo muito com meu gato, eu compro essa caixa, porque no final eu também fico com um pouco de pena. Aí, sempre que pode, eu abro uma lateralzinha para ele ter um pouco mais de espaço durante a viagem, principalmente viagens ao longo de mais de 3, 4 horas, que para o animal isso já é muito cansativo. A gente tem essa caixa rosinha aqui, embaixo, e essa caixa é uma caixa plástica. Essa caixa plástica ela é utilizada muito para gato também, mas para animais pequenos também, ela pode ser utilizada. E ela tem uma vantagem para gatos, é um tipo de caixa que eu gosto até durante o atendimento do felino. Porque você observa, ela tem uma abertura na lateral, né? Tem essa parte mais redonda, cinza, e isso aí permite com que facilidade você destrave a caixa e possa tirar a parte superior durante uma consulta. Então, isso facilita a consulta do felino. Um felino muito medrosinho, que não quer sair, muitas vezes você consegue fazer a consulta dentro da própria caixa sem precisar. Agora, é muito boa para o carro também, ônibus, né? Agora, para avião, ela não é aceita, tá? Ela só vai ser aceita se for para avião para despachar como carga. Para o animal que vai na cabine com a gente, né, com o proprietário, tem que ser essa caixinha de tecido. A gente tem outras aqui, né, essas maiores, como eu falei, para cães, nessa foto embaixo, também normalmente é transporte aéreo, mas essas caixas podem ser tranquilamente colocadas dentro de um carro.
E eu até recomendo, porque cães, por exemplo, que estão acostumados com essa caixa dentro de casa, lembra que eu falei usar a caixinha como um esconderijo, onde ele possa ficar, relaxar, que ninguém vai perturbá-lo, chegou visita, o bichinho vai para a caixa e fica lá tranquilo, para ele vai ser mais fácil também, porque se você coloca essa caixa dentro de um carro ou dentro de um avião, é uma caixa onde ele já viveu emoções positivas. Esse animal já viveu emoções de estar naquele momento relaxado, tem o cheiro dele, ele já conhece. Então, muitas vezes a gente coloca essa caixa dentro de um carro, dentro do carro, o animal simplesmente vai, pula, entra e já fica lá, tranquilo. Então, é importantíssimo a gente já fazer esse trabalho anterior. Temos essa caixa para esse onde tem esse cachorrinho, uma caixa mais quadradinha, também, que pode ser utilizado para cães pequenos. Uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção são nas regras de transporte. Então, cada transporte vai ter uma regra diferente. Companhia aérea, né? Dependendo da companhia aérea, tem até pequenas variações em relação ao tamanho da caixa, isso tem exigência também, e ao peso do animal que vai dentro daquela caixa. Então, essa caixa preta aqui, de repente, um voo internacional, ela não iria. De repente, um voo nacional, dependendo da companhia, poderia até aceitar. Então, isso tudo tem que ser controlado com a companhia aérea, tá? Essa bolsinha, bora passear, né? Então, assim, não é recomendado para transporte mesmo, do animal dentro de um carro, por exemplo. Isso aí não traz segurança para o animal, tá? Porque em todas essas outras caixas, a gente observa que o animal realmente fica fechado e protegido, não consegue escapar daquela situação. A gente tem também alguns cintos de segurança. Cintos de segurança para o pet e cinto de segurança para a caixa de transporte. E isso é um outro ponto importantíssimo se a gente quer viajar com o nosso animal. Então, não basta simplesmente, eu acostumei, Simone, coloquei ele na caixinha, treinei, ele gostou, em casa ele já usa a caixa, perfeito. Aí eu pego a caixa, ponho no meu carro e não coloco o cinto de segurança na caixa, para prender a caixa. Gente, uma freada brusca, né? O gato vai parar lá no teu colo, ou vai até te machucar e machucar o gato também, porque ele vai vir rolando, né? Ele pode cair. Então, assim, vai ser uma experiência traumática. Então, você fez certa primeira parte, mas esqueceu desse ponto, que é um ponto importante. Então, vamos, como vocês podem observar nessa foto acima dessa caixa roxa, passar o cinto de segurança. Passar para que, numa freada, essa caixa fique segura também. Então, tem vários modos da gente prender essa caixa. A gente pode botar essa caixa também embaixo, né, no banco. Então, é importante. E a gente tem alguns cintos de segurança para pets, né? Principalmente cães. Esses cintos, o animal acostumado, podem ser utilizados, tá? Eles prendem Você observa esse cão com esse cinto vermelho aqui, prende no peitoral e ele é preso no próprio mecanismo de cinto de segurança do carro, tá? E tem para esse cachorro menor aqui, também é uma boa metodologia que a gente pode utilizar para transportar os nossos animais. Agora, isso tudo necessita de um treino, né? Quando eu falei, então, naquela fase que você vai apresentar o carro para o seu animalzinho, quando ele estiver já tranquilo, relaxado, você já começa a colocar o cinto, né? E vai recompensando ele com brincadeira, ou vai fazendo carinho, ou vai dando comida para ele, até ele se acostumar com esse mecanismo e ficar bem tranquilo e relaxado. Isso é vendido também como cinto de segurança. Agora, gente, isso aqui não faz parte da etologia do cão, né? Cachorro não fica nessa posição. Além do que, eu acho que deve ficar balançando para lá e para cá. Pode até ser seguro, né? Eu acredito que aí, do jeito que está bem amarrado, ele não vai voar para lugar nenhum.
Agora, até a nível de posição, a nível de coluna, dependendo do tempo da viagem aí desse animal, isso aí deve ser muito incômodo para ele também. Então, assim, eu não recomendo, né, cachorro, etologicamente, né, a gente falando na parte da etologia, não é a posição normal, não é o que ele faz, então vamos acostumar, é mais fácil acostumar com uma caixinha que é o lugar tranquilo dele. E eu já vi também esse tipo de cinto, e do outro também, deixa eu voltar um pouquinho, esse que amarra aqui, serem oferecidos para os felinos. Então, eu vou voltar aqui e vou dizer que vocês não devem utilizar, eu não recomendo a utilização desses cintos de segurança presos no peitoral e no banco do carro, como tem nessas duas fotos da direita, para os felinos. Isso porque o felino, ao contrário do cão, ele não é um animal que ele está acostumado a sair para passear, pelo menos a grande maioria deles, tá? Então, somente a saída já é um motivo de estresse para o gato. Além do que, o felino, ele é também uma presa, né? Então, ele pode se assustar, de repente, com latidos, com outros animais, e ali ele vai tentar fugir. Né? Então, ele fugir, ele pode se enrolar. Então, assim, em relação ao bem-estar e à tranquilidade, a recomendação é sempre uma caixa de transporte, como essas duas que a gente tem do lado esquerdo. Esse aqui é um outro modelo de não fazer, né? Então, assim, tomar muito cuidado com esse tipo de cinto de segurança. Aqui a gente tem dois poréns. Primeiro que ele está amarrado na parte de cima, né, do banco, ou seja, no encosto da cabeça do banco. Esse encosto de cabeça, já aconteceu até em meu carro, por exemplo, dele soltar. Então, ali, uma freada brusca, alguma coisa, ele pode soltar. E segundo, gente, quando a gente usa um cinto de segurança, o ideal, né, é usar um peitoral. A gente botando nessa coleira, né, aqui, no pescoço desse animal, ainda mais sendo um bulldogzinho, isso aí pode causar sérias lesões em caso de uma freada brusca, a nível de traqueia. Já é um animal que já respira com dificuldade, mesmo que não respirasse com dificuldade, né, depois de uma freada brusca, iria começar a respirar com dificuldade. Então, a gente tem que considerar isso. Então, não usem diretamente, quando forem usar esse tipo, usem no peitoral. A gente tem também os feromônios que podem ser utilizados durante o transporte. Então, para gatos, a gente tem o Feliway Classic, que pode ser utilizado, por exemplo, pulverizado em forma de spray. A gente tem em forma de difusor, mas em caso de transporte a gente recomenda o spray. E a gente pode utilizar não somente na caixa de transporte, mas também no carro. Então, a gente é importante pulverizar 10 minutos antes, 10 a 15 minutos de colocar o animal na caixa e no carro. Então, esses feromônios, eles vão dar uma sensação de tranquilidade para o animal. E a gente tem a outra marca também, que é o Serenex, então, o gato. E para o cachorro, a gente tem em forma de spray também o Adaptil, que pode ser pulverizado também na caixa de transporte também, mas normalmente quando já vai estar acostumado na caixa de transporte, mas é sempre bom, porque o feromônio, ele reforça aquela sensação de segurança para o animal, de tranquilidade. Então, você pode colocar tanto na caixa de transporte, como no carro, antes de viajar, antes de colocar o animal lá dentro. Por último, mas não menos importante, a gente tem os fármacos ansiolíticos. Como eu falei com vocês antes, no início dessa apresentação, a gente tem animais que eles podem já ter vivenciado uma experiência traumática. Lembra, eu disse que o animal pode ter um ataque de pânico durante um transporte. Eu falei que a amígdala ela pode ter aquela sensação de medo e mandar uma mensagem com produção de cortisol. E isso tudo vai afetar a memória de uma experiência ruim.
Então, animais que já vivenciaram experiências ruins durante o transporte, que são animais que já têm medo, o animal já vai ver a caixinha, já vai sair correndo, o animal vê o carro, começa a tremer, começa a ter taquicardia, e começa a salivar, e começa a babar. Ninguém quer também um animal nessas condições, né? Nesses casos, a gente tem alguns fármacos, que a gente chama de fármacos pontuais, que podem ajudar o animal. Então, entre eles, a gente tem a gabapentina, a trazodona e os benzodiazepínicos. Então, se precisar, o ideal é conversar com o médico veterinário, e esses fármacos podem ser dados de 90 a 120 minutos, mais ou menos, aproximadamente, antes do transporte, antes da viagem, antes de ir para o veterinário. Então, a gente pode usar esse recurso, e o objetivo não é dopar o animal, mas é ter um animal muito mais tranquilo, para que o animal possa vivenciar essa experiência de uma forma mais agradável e menos traumática. Agora, uma coisa muito importante é não usar a acepromazina ou a Cepram. Então, infelizmente, é um fármaco muito indicado para esses tipos de situação. Me pergunto com muita frequência, aí eu posso usar, professor, eu posso usar? Não, não é um fármaco indicado, não deve ser utilizado para transporte, porque esse animal, ou em qualquer outra situação, como fogos de artifício também, porque esse fármaco, ele não tem efeito ansiolítico, então ele causa uma imobilidade muscular naquele animal, ele pode deixar até o animal um pouco confuso do que está acontecendo, mas o animal ainda está vivenciando aquela sensação, aquela situação traumática, né? Porque normalmente é um animal que já tem muito medo. Então, se já tem muito medo, você vai dar um fármaco que vai fazer com que ele vivencie aquela situação do mesmo jeito, mas ele não tenha condição de fugir daquela situação. Então, isso só vai servir para aumentar o trauma desse animal, porque ele não tem efeito ansiolítico, esse fármaco. Tá? Então, utilizem pelo menos um dos 3 fármacos recomendados acima e esqueçam a acepromazina nesses casos, em qualquer outro caso também, onde que você tenha que viajar com seu animal. Ou levar no veterinário, ou fogos, qualquer situação que você precise de um fármaco para dar uma tranquilizada. Lembrem, ele só dá principalmente uma imobilizada no animal. Temos aqui legislação em relação ao transporte em máquina, né, que mostrar um pouquinho para vocês também que não somente no animal, mas na responsabilidade do proprietário, né? Então, a gente tem o artigo 252 e 235, em relação ao transporte entre braços e pernas, né? Então, realmente, vamos pensar na segurança, não somente das pessoas que estão lá dentro, mas dos nossos amiguinhos 4 patas também. Isso é fundamental. Então, gente, agradeço aí a oportunidade de ter feito essa apresentação. Eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Podem entrar em contato comigo sem nenhum problema. Eu estou aqui no Instagram, tem meu WhatsApp, ou pela Qualitas, que eu terei o maior prazer de responder as dúvidas de vocês. E vamos pensar um pouquinho bem, antes de achar que transportar o cachorrinho ou o gatinho é simplesmente pegar esse animal e colocar dentro de um carro, que ele vai entender o que está acontecendo. Garanto que não vai. Bom, muito obrigada.